o OVNI que acho que fui a única que viu nesse mundo. Talvez não, vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana, moro no interior do Ceará, em uma das cidades da Serra da Ibiapaba, é isso? Se houver nomes, já estarão trocados. Eu amo os relatos, eu e minha mãe amamos te ouvir. Muito obrigada. Deem like, pessoal! Não se esqueçam do like no vídeo se gostam dos relatos, curtem o canal, aí já deixa o like. Se vão com a minha cara, né? Se não, não precisa dar dislike não, só ir para outro vídeo. Bom, isso ajuda bastante o canal, o like, ok? Enfim, vamos ao relato. Ela que tá falando aqui, ó. Era 2019, estava com 18 anos na época. Nesse mesmo ano, os meus tios haviam se separado. O meu tio saiu de casa deixando a minha tia. Ela tem mal de Parkinson e por isso eu e minha mãe não queríamos deixá-la dormir sozinha, pois o seu filho, Pedro, estava fazendo faculdade em outra cidade. Assim, quando ele não estava com ela, eu ou minha mãe íamos dormir junto com a minha tia. A casa da minha tia, do lado esquerdo, tem um terreno que também é deles. Nessa época, eles haviam plantado milho e o milho estava razoavelmente alto. Esse terreno era todo murado e entrávamos por um portão pequeno. Ao final do terreno há um enorme prédio. São apartamentos. Na primeira noite que eu fui dormir lá, minha tia disse que eu poderia dormir no quarto do Pedro, pois lá era mais quentinho. Aqui, por ser serra, é bastante frio. Conversamos e fui me deitar. A cama do Pedro era encostada na parede e nessa parede tem uma janela de vidro. E naquela noite estava muito linda, céu estrelado e tal, então resolvi deixar a janela aberta e me deitar na cama e ficar admirando o céu. E também dava para ver o topo do prédio. Peguei o meu celular e mandei mensagem para o meu esposo, que na época era o meu namorado. E estávamos conversando, e eu sempre olhando para o céu. Até que no momento que olhei novamente, eu vi lá no cantinho do prédio um objeto, flutuando na quina do prédio. Ana, eu senti a minha alma dando um print. Como assim? Senti minha alma dando print. Eu simplesmente travei. Mesmo com o celular na mão, eu não conseguia mover um dedo sequer. Aquela coisa não emitia luz, era silencioso. Ele estava sendo iluminado pelos postes da rua. Ele não estava em cima do prédio, ele estava flutuando próximo à quina do prédio. Ele tinha um formato de uma bola de futebol americano e tinha gominhos iguais àqueles que tem no corpo de larvas. A sua cor me lembrava muito um rosé meio alaranjado, rosé gold, assim, um rosé meio alaranjado. Cadê? Onde estou? Achei. Não sei se a cor ficou assim por causa das luzes do poste, né? Pois são aquelas luzes laranjas. Ana, quando finalmente eu destravei, mandei mensagem pro meu namorado. Amor, eu tô vendo um negócio muito estranho lá perto do prédio. E quando olhei novamente, aquilo tinha sumido. Ana, antes dele sumir, eu estava paralisada, sei lá, alguns minutos, sabe? Espera aqui. Eu estava paralisada por alguns minutos. Cadê? Onde estou? Perdi de novo. Eu estava paralisada, olhando fixamente, então eu sei o que eu vi. Mas quando eu olhei novamente, aquilo não estava mais lá, foi aí que o medo apertou mesmo. Meu coração acelerou. Fui bem rápido fechar a janela e a cortina, pois sabe-se lá onde aquilo tinha ido parar, né? E eu não conseguia dormir, e eu não conseguia dormir em paz, com medo daquilo ter me visto e, sei lá, vir atrás de mim. No outro dia, ao sair da casa da minha tia, eu olhei lá para cima do prédio procurando explicações. Seria um exaustor que eu vi? Porque os gominhos, metálico, até pode lembrar, né? Sabe aqueles exaustores que tem em cima do prédio, aquelas coisas que fica rodando assim, ó? Sabe, umas bolonas assim? Será que era um exaustor que eu vi? Fiquei lá tentando achar uma explicação. Mas se fosse, não daria para ver de onde eu estava e não havia mais nada em cima daquele prédio.
Até porque ela estava no mesmo ponto olhando, vendo, e logo em seguida aquilo não estava mais ali. Então o exaustor não muda de lugar, né? Cheguei em casa, contei para os meus pais, eles acreditaram em mim, e naquela tarde a minha mãe foi visitar minha tia, e a minha tia reclamou, dizendo que a cerca elétrica dela estava danificada. E minha mãe perguntou onde era, e ela disse: é lá no cantinho, sabe, no final do terreno, do lado esquerdo. Ana, quando minha mãe me contou, batia certinho com o lugar onde aquele OVNI estava acima, sabe? Em cima, assim. Como se, mesmo estando lá no alto, de alguma forma, o que estava embaixo foi danificado. Eu nunca esqueci disso e até hoje nunca encontrei alguém que tivesse visto um OVNI igual a esse que eu vi. Vou mandar até um print aqui de 2 fotos que eu baixei para mostrar para os meus pais com o que aquilo se parecia. Eu queria mostrar para minha mãe, não sei, o que eu achava que poderia ser, mas logo descartei a hipótese de ser um exaustor, porque, né, o negócio estava flutuando. A cor se assemelhava à que eu disse. Mas, né? Obrigada por ler meu relato. E se alguém já tiver visto um igual a esse, por favor, mandem relatos. Eu preciso me sentir menos louca. Fique tranquila, aqui você não está sozinha nas suas histórias. E talvez, se ninguém mandar aqui, você pesquisar em livros de ufologia, eu não sei se tem um aqui, agora eu não vou saber. Tem a tipologia dos extraterrestres e eu não sei se tem. Me lembro, não sei, talvez de ver algum livro com vários formatos de OVNIs, né, de discos voadores, enfim. E esse pode ser um. Tem tantos formatos. Pelo que ela disse, lembrava uma bola de futebol americano, então acredito que ele era assim, o que é um formato clássico até dos discos, né? Assim. Não era redondo, ele era meio ovalado. Agora, ela não disse se ele estava na horizontal ou na vertical. Mas ele tinha esses gominhos, como mais ou menos esses exaustores, realmente. Era metálico, pelo que ela disse, numa cor rosé, que ela não sabe dizer se era a cor dele ou se ele estava naquela cor alaranjada por conta do reflexo daquela luz alaranjada do poste. Ele flutuava no canto do prédio, próximo ao prédio, acredito. Se alguém já viu algo parecido ou sabe, já viu às vezes não avistou, mas não, eu já vi isso num livro, a descrição de tal pessoa é a mesma dela. Mas fique tranquila, moça do relato, existem muitos e muitos tipos. Pelo que dá a entender, eles meio que realmente aparecem e desaparecem. Eu não sei se eles dominam a invisibilidade ou se eles realmente vão para outra dimensão, passa de lá para cá. Porque eu conheço uma pessoa que me relatou assim, ó, em frente a frente, que aqui em Rio Preto mesmo, ela estava num prédio, na sacada de um prédio, estava num prédio, saiu na sacada, acho que para fumar um cigarro, não sei, estava lá. E na frente dela, no meio dos prédios ali, ela viu, subiu, desceu, sei lá, uma nave, um negócio voando. Só que eu não vou lembrar agora para descrever, mas se não me engano, ela falava que era como se fosse uma luz, um negócio que passava como se fosse uma furta-cor, um arco-íris, era um negócio esquisito, assim, sabe? Eu acho que ele movimentava. E ela ficou ali parada, ela falou, gente, ficou com medo de se mexer, né? Se eu me mexesse esse negócio, que estava alguns metros apenas na frente dela, na sacada. Ela ficou, me mexo, vou lá dentro chamar alguém para ver comigo, mas se eu for o negócio ou me ataca ou some, sabe? Aí ela ficou, tipo, e aí aquilo, eu não lembro exatamente se aquilo subiu, desceu, sumiu na frente dela, mas foi embora, né? Mas o que eu quero dizer é que o negócio também estava, vamos dizer, no meio da cidade, abaixo do céu, na frente de uma sacada de um prédio. E talvez só ela tenha visto. É isso que às vezes eu também não entendo, porque são locais onde provavelmente outras pessoas também podem ver, podem avistar. E se tem, será que naquele não tinha ninguém, outra pessoa numa outra janela ou lá embaixo que fosse ver um negócio daquele? Porque não é pequenininho, né?
Mas será que eles se mostram para uma pessoa? Como que funciona? Eles desbloqueiam alguma coisa na sua mente para você conseguir ver aquilo naquela hora? Ou não? Eu não sei. Deixem aí suas explicações, se alguém souber. Ah, e se eles ficam transitando também, né, nas dimensões. Então vamos lá. Esse daqui parece que é meio diferente, né? Quem é a Edith? Eu ou ela? Eita, opinem. Tá falando. Vamos lá. Tá tudo certo? Eu tirei o chroma aqui, não sei se a música. Tá, tem música. Quem é a Edith? Eu ou ela? Opinem. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Moro em Ourinhos, cidade vizinha aqui da Santa Cruz, Rio Pardo, né, do Matheus. Meu relato, que é um triângulo amoroso, entre aspas, conterá apenas os apelidinhos do canal, tipo fulana, não sei o que e tal, e Edith. Beleza. Ana, este relato em si tem apenas um fato breve de um possível sobrenatural, mas sem confirmação. Sendo assim, fique à vontade para decidir não contar, embora eu queira muito. Bom, vamos ver. Hoje tenho 30 anos e ele 35. E nossa história começou em 2003, quando eu tinha de 13 para 14 anos e ele 18 para 19. Em um dia, visitando a cidade vizinha aqui, na casa dos meus parentes, fomos eu e minha tia até a casa do namorado dela, da tia, eu acho. E entrando na casa, assim que coloquei os pés, a porta do banheiro se abriu e saiu aquele vapor de quem tomou banho, não foi sobrenatural, não. Assim que eu cheguei, a porta se abriu, saiu aquele vapor de quem acabou de tomar banho, um banho escaldante, e de lá saiu ele, o Mo. Me apaixonei na hora e ele não saiu da minha cabeça. E pedi para minha tia perguntar o nome dele. E ela disse: "Ah, é Beltrano". E eu disse: "Não, eu quero que diga a ele que eu perguntei o nome dele". Ela me olhou com aquela cara, né? Já sabia que eu estava interessada e queria que ele soubesse disso. Claro, pela forma mais sutil para a época, né? "Ei, fulana perguntou seu nome!" E nisso soubemos que ele também havia perguntado meu nome para o namorado da minha tia. Bom, já sabem o resultado, né? Sim, Ana, eu sempre fui pra frentona. Eu, com aquela idade, já comecei a namorar sério. Eu ainda tava brincando de Barbie, eu acho. Nossos pais aprovavam. Eu era doida varrida nele, apaixonadérrima, e ele também. E não deu outra, ele foi o meu primeiro tudo, tudo mesmo. E foi perfeito. Me lembro da nossa primeira noite de amor como se fosse hoje, e confesso que éramos doidinhos e inconsequentes nesse aspecto. Todo local era local. Ai, meu Deus do céu! Os hormônios doidos aí. Nossa química era, e acho que sempre será, absurda. Mas, apesar de tudo isso, eu sei que era muito nova. E um dia minha mãe encontrou anticoncepcionais no meu guarda-roupas. E por um instante ela pensou ser de alguma amiga. Mas assim que a ficha caiu, o mundo dela também caiu. Disse que eu havia aprontado e proibiu o nosso namoro. Pelo menos ela estava tomando anticoncepcional, né? O duro se não tivesse. E aí o que caiu foi o nosso mundo. E então nos encontrávamos escondidos, né? Ele vinha em casa de madrugada quando meu pai e a minha mãe iam trabalhar nos bailes. Vinha de ônibus da cidade vizinha só para me buscar na escola e me ver por breves minutos. E assim foi. Enfim, meus pais perceberam que não ia adiantar proibir. Faziam ressalvas, mas era melhor que nada, né? Até que em 2005 comecei a estudar à noite por conta da guarda mirim ser de dia. E Ana, eu simplesmente ainda amando o Mo, comecei a perder o interesse.
Talvez pelas novas companhias, não sei. Eu só sei que eu terminei com ele. Logo me arrependi, mas orgulhosa ao extremo como eu era, eu não pediria para voltar. Aquariana como sou, te entendo, colega, te entendo. Toma no rabo, mas o orgulho não deixa, né? Nisso, ele definhou. Ele passou a beber, sair demais, ficou mulherengo, segundo seus amigos e familiares, por sentir a minha falta. Eu, nada de dar o braço a torcer, até porque ele também não me procurou pessoalmente. Agora, a Edith entra na história. Como vim a saber depois, eles se conheceram nesse tempo que eu evaporei da vida dele e decidiram engravidar para ir morar na cidade grande e tentar uma vida nova. E assim ocorreu, porque chegando lá, 2 semanas ou 2 meses, não me recordo ao certo. E assim ocorreu. Porém, chegando lá, 2 semanas ou 2 meses, não me recordo ao certo, ela perdeu o bebê. Mais tarde vieram a ter mais um casal de filhos. E eu aqui também toquei a minha vida, conheci o pai do meu filho mais velho, casamos, entre aspas, separamos. Agora já estamos em 2010. Por meio de redes sociais, que não me lembro qual foi, o Mo me procurou, ainda casado com a Edith. Mas todo aquele sentimento retornou. Embora só nos falássemos por redes sociais, até que ele disse a famigerada frase: "Você me quer? Se me quiser, eu me separo agora e vou embora com você." Eu não sou de sair, Ana. Eu nunca fui. Porém, nesse início de 2010, antes do Mo ressurgir das cinzas, eu estava saindo um pouco, sabe? Fazendo amizades e conheci uma pessoa pela qual achei estar apaixonadinha. Achei. Conheci o caboclo e me pediu em namoro. Ficamos, tudo mais, tudo numa noite só. Ingênua, burra, movida pela carência. E uns dias após quase aceitar o pedido do Mo, eu descobri que estava grávida do caboclo. Eu fiquei perdida, amando novamente o meu primeiro amor e grávida de um cara que eu nem sentia absolutamente nada. Então fiz o que parecia certo. Afinal, o Mo, querendo ou não, estava casado. E homem é assim, né? Pode estar numa relação ruim, mas só sai dela se tiver uma outra segurança. Escrevi um e-mail dizendo tudo o que havia acontecido. Não dei nenhum direito de resposta. Enviei e bloqueei de tudo. E fui tentar dar certo, entre aspas, com o pai do meu segundo filho. Grande ilusão. Um merda de homem. Enfim, ele não é o foco aqui. O tempo passou. Eis que em 2014, quem ressurge? O Mo. E com ele, novamente, toda aquela carga emocional de amor, de esperança, alegria. Mas ele ainda casado. Ele trabalhava de madrugada e nos falávamos basicamente nesse período. Mas um dia, eu juro que eu não sei por qual motivo, eu simplesmente decidi ligar de dia. E ao atender, eu já fui logo dizendo: "Oi, Mo." Bom, Ana, eu só ouvia a voz estridente e histérica da Edith gritando, xingando e querendo saber dele quem era eu, e logo ela desligou. E eu fiquei em choque, me perguntando por que eu tinha ligado e se eu sabia que naquele horário ele estaria em casa. Sim, eu sei, eu sempre soube que eu era errada também, pois apesar de não ter chegado nem perto dele desde 2005, por estar a mais de 300 quilômetros de distância, não era correto aceitar as investidas dele. E sabia quais horários eu poderia falar, mas naquele momento eu não sei nem o que houve. Naquela mesma noite me liga um número do DDD de lá. Eu achei que era ela. Respirei e resolvi atender. Também não sei por qual motivo, afinal eu não iria de modo algum insultá-la,
porém também não daria explicações sobre nada. Mas era ele. Sem nem dizer oi, ele foi falando. Ufa, ainda bem que você atendeu. Eu achei que nunca mais ia querer falar comigo. E já te digo que eu não tô bravo. Olha, na verdade, eu tô aliviado. Parece que saiu um elefante das minhas costas. Agora eu não tenho que esconder nada de ninguém, nem mentir. Nada. O meu pai foi me buscar e eu vou morar agora aqui com os meus pais. Me diz que você ainda me quer. Bem, eu apenas pude responder. Sim, eu ainda e sempre te quero. Ai, meu Deus. Confesso que um elefante também saiu das minhas costas, mesmo que por pouco tempo. Aí começa o inferno. Como ela havia atendido a ligação, ela não devolveu o celular para ele. Por isso ele ligou de outro número. E com isso, ela teve acesso ao meu número e não me deixou mais em paz. Queria saber quem eu era, pois, segundo ela, o meu rosto lhe era familiar, mas não sabia de onde conhecia, mas que ia descobrir. Tinha que ficar bravo com ele, uai, né? Não sei por que as mulheres ficam bravas com a outra mulher. Não é o seu marido, namorado, que tá dando bola pra ela, como se ele fosse um ser acéfalo que aceita o que vem, fica bravo com ele, não é ele que tá no relacionamento? Elas muitas vezes estão solteiras, elas estão aí de boa, não tem nada, né? Aí ele que tá dentro do relacionamento, vai, pega no pé dele. Lá é ele que tem que saber falar não, uai, não é? Enfim. Mas aí ela disse, sim, eu ainda e sempre te quero. Confesso que eu já falei essa parte, confesso que tirei um elefante das minhas costas, mas aí, ela queria saber tudo, falou que descobriria tudo. Ela o infernizava também, querendo saber quem era eu, e esse era o foco maior dela, quem era eu. Porém, Ana, ela começou a tratá-lo bem, mesmo que sempre querendo saber de mim. Até que ele contou que eu era a namorada dele antes dela. E ela me achou nas redes sociais. Eu sabia que era só uma questão de tempo até isso acontecer. Como disse, com ele, agora ela era uma boa ex. A ex-amiga, sabe? Sei, ex-amiga. Fazia o inferno comigo, mas tratava ele bem. E fazia com que parecesse que eu estava falando demais sobre o comportamento dela. As mensagens dela, ela apagava. E só deixava no celular as minhas respostas, que, diga-se de passagem, nunca desci do salto com ela. Nunca a insultei. Bem o contrário dela. Ela pintava e mandava para ele. Ela printava a tela e mandava para ele. E do outro lado eu fazia o mesmo, deixando ele louco, bombardeado. Um dia ela disse, viu que filhos lindos eu tenho com ele? E eu respondi, sim, de fato, eles são lindos mesmo. E ela replicou, talvez por achar que eu ia... talvez por achar que eu ia destratar. Ela disse, já não posso dizer o mesmo dos seus, que são uns ogrinhos. Ana, eu contei, ela teve a capacidade de arrumar 10 números diferentes para falar comigo. Algumas vezes, como ela mesma, celulares de amigas, ou algumas vezes como ela mesma, outros celulares de amigas, outras mandando pessoas se passarem por homem para tentar me seduzir. Afinal, o bordão dela era trouxa, você aqui, o mo, e ela lá te traindo. Ela queria falar isso para ele, pro ex, que ele era um trouxa, falando dele, você aqui e ela lá te traindo. Bom, as crianças dele, que eram super saudáveis, ficavam doentes todo fim de semana, sabe? E pediam por ele, etc. Não que não possa ocorrer, Ana, mas sabíamos que não era realidade. E sabe, eu compreendia o teatro.
Isso é uma atitude corriqueira nesses tipos de triângulos amorosos, né? Enfim, preciso resumir, pois está ficando muito longo do que eu gostaria. Mas tem muito mais coisas que ela fez, Ana. Um dia eu sonhei que eu penteava os cabelos encaracolados de uma menina e eu supus que era filha dele. Afinal, eu queria muito que essa guerra acabasse e as crianças gostassem de mim e me aceitassem. E no dia seguinte, no meu trabalho, comentei com uma amiga e ela me disse bem assim: Fulana, você estava penteando o cabelo da sua filha. Guarde essa informação. Você estava penteando o cabelo da sua filha. Eu dei de ombros e segui a vida. Ana, agora ocorre o que eu, assistindo os relatos, digo que pode ter sido algo sobrenatural e que fiquei pensando posteriormente. Se a Edith fez algum trabalho de separação para nós. Um dia fui ao supermercado, claro, sempre pendurada no telefone com ele. Parei num corredor olhando algumas coisas à toa, quando escuto no celular e não era o Mo. Leia com sotaque nordestino. Quando escuto no celular e não era o Mo. Ele foi na festa ontem. É assim sotaque nordestino? Ele foi na festa ontem. E a ligação caiu. E aí ele ligou novamente, queria saber de todo jeito quem era o homem que eu estava falando. E eu tentando explicar que eu estava no corredor sozinha. E ele batendo o pé que não. Enfim, naquele momento não dei muita importância para esse fato. Ana, claro, como toda mulher ressabiada, eu fuçava mesmo o Face dela. O Face dele, e morria de ciúmes. Em ciúmes interno, pois quase não demonstro. Ciúme de que eles eram amigos no Face e curtiam as coisas um do outro. Dado que havia uma foto de um baile do Havaí na cidade dela, onde aparecia somente ela e um casal de amigos. E a legenda da foto era: se eu contasse quem era a minha companhia, mas prometi que não contaria, kkk. Uma pulguinha começou a pular atrás da orelha, mas passou. Ele vinha para minha cidade e eu ia para a cidade dele. Revezávamos as idas e vindas para não pesar para ninguém. Ou rachávamos as despesas, pois ficávamos em hotel tanto aqui quanto lá. Afinal, a família dele não aprovava o nosso relacionamento, ainda que também concordassem que era melhor a separação deles. Me dava a entender que era antes só do que mal acompanhado. Ele dizia que a mãe dele não me perdoava pelo que ele sofreu comigo no passado. Nessas idas para lá, eu engravidei, Ana. Tomei a pílula do dia seguinte, apenas 2 horas depois, mas não adiantou. Eu sabia, eu sentia. E então a frase daquela amiga de trabalho, que eu penteava os cabelos da minha filha no sonho, fez sentido. Embora eu não soubesse o sexo, eu sabia que parecia estar escrito que teríamos um laço para o resto da vida. Ana, quando a Edith soube que eu estava grávida, ela se transtornou. Me mandou mensagens dizendo: você conseguiu o que queria, mas perdeu o que desejava. Eu não entendi o que ela queria dizer com isso naquele momento, mas posso dizer que tudo acabou ali. Ele foi ficando distante, frio, mas mesmo assim não me deixava de tudo, assim, não me deixava totalmente. Me ligava bêbado, chorando, dizia que o futuro a Deus pertencia, que me amaria até o seu último suspiro, mas que não sabia se ficaríamos juntos. Ficava distante por uns dias, aí voltava e dizia que era eu quem ficava distante, que era eu que estava deixando a nossa felicidade escorrer entre os dedos. Eu não entendia patavinas daquela inconstância dele, contradições nas palavras e atitudes. Ela, por sua vez, se calou.
mas não sem antes dizer que ele podia ficar com qualquer pessoa na face da terra, menos comigo, pois não admitia que ele tivesse ficado casado com ela quase 10 anos pensando em outra. Ela disse que sabia que ele gostava de mim e que nunca ele falou mal de mim para ela. Chegou a desejar saúde ao meu bebê, mas que nunca aceitaria que eu estivesse no seu caminho. Enfim, Ana, meu bebê era nossa menina, quem eu penteava os cabelinhos em sonho, e ele pediu DNA. E disse que nunca teve... Hã? Quem eu penteava os cabelinhos em sonho, ele pediu DNA e disse que nunca teve dúvidas da paternidade, mas que faria para esfregar na cara de quem duvidasse, no caso a Edith. No dia da coleta de DNA, abraçou nós duas num corredor vazio e pediu perdão pelo que estava fazendo. 2 semanas atrás tivemos a audiência para a determinação da pensão e ao final, a sós no corredor, ele me reafirmou nunca ter dúvidas. Então eu disse que era apenas mau caráter mesmo dele. Como 2 semanas atrás tivemos a audiência para a determinação da pensão e ao final, a sós no corredor me reafirmou que nunca ter dúvidas. Então eu disse que era apenas mau caráter mesmo dele. Sim, apesar de tudo, até que outro amor venha, tremo perto dele. Eu sigo o amando, apesar de negar isso a quem quer que me pergunte, e também apesar de não o perdoar por renegar a minha filha. E que fique claro que não existe a menor possibilidade de eu querer voltar com ele. Apenas por um milagre de Deus enfiar perdão no meu coração por desfazer da minha filha e ter me deixado sofrer daquela forma sem nada fazer. E inclusive sendo que jamais imaginei que faria isso com a minha filha. Jamais imaginei que ele faria isso com a minha filha, é isso? Pois ele é um ótimo pai para os filhos da Edith. Ainda que a distância dificulte, o interesse superaria isso. A minha filha tem 3 anos e ele a viu pessoalmente apenas uma vez, nos dias que esteve aqui na cidade para a coleta do DNA e por fotos. Mas do mais, eu sou bloqueada em tudo e nunca me procurou. Apenas a irmã dele me procurou mês passado, mas nada muito intenso ou de relevância. Olha, Ana, algumas pessoas que relatei o ocorrido do mercado disseram que é obra da Edith, que ela deve ter feito alguma coisa para nos separar, já que ela sempre dizia a ele que era óbvio que eu o traía aqui. E ele ouviu um homem falando comigo e eu tinha medo dele se relacionar com ela. Fato que a voz nordestina veio se revelar real, já que a companhia dela naquele baile do Havaí era o Mo. Lembra que a voz que ela escutou no telefone falou: ele foi na festa ontem. Bom, eles nunca deixaram de se relacionar. Segundo ela própria, por proposta dela, em nunca me contar nada. Eles nunca deixaram de se relacionar, segundo ela própria, por proposta dela em nunca me contar nada, pois dizia que quem seria chifruda agora seria eu. Porém, quebrou a promessa quando viu que um laço se formou entre nós. Será que uma pessoa é tão possuída por outra assim que vive numa relação sem querer? Será que ele é apenas um pau mandado mesmo, sem atitude? Será que ela o amarrou? Será que ele, na realidade, nunca quis assumir nada comigo, ou sempre foi um pamonha indeciso, ou até mesmo queria a relação paralela? Será que era para estarmos juntos hoje? Será que eu, com 3 filhos de pais diferentes, estou fadada a ficar sozinha? E olha que eu nem sou uma vagabunda piriguete, não. Eu só fui burra mesmo.
Ou será que apesar de eu ser uma pessoa zen, boa e jamais ter feito trabalho nenhum contra eles, a Edith de toda essa história fui eu, ao me deixar penetrar numa família que, independente de serem felizes ou não, eu não tinha esse direito. Eu devia ter resistido e não deixado o sentimento falar mais alto? Ana, de qualquer forma, hoje sei que eles estão lá, com casa nova. Antes moravam no fundo da sogra dele. Estão morando juntos e em que nível de felicidade eu não sei e também não é da minha conta. No início de tudo, ele disse que uns dias antes, uma tia da Edith, que é evangélica, disse a ele: "Olha, filho, vai acontecer uma coisa e você precisa ser forte." O que será que era esse alerta? Era sobre mim ou sobre a Edith? Enfim, eu aqui, com vários quilos a mais, sem vaidade nenhuma, pois eu sinto que eu nunca mais vou ser desejada como ele me desejava. Uma filha linda dele, porém renegada e sem pai. Eu toco a minha vida, sabe? Não tem nada aparentemente trancado em meu caminho. Mas o que eu mais busquei, que é um amor real, bonito, desmoronou. Como a Edith amava dizer, um dia seu conto de fadas vai acabar. Agora eu tô chorando, que merda. Me pego em alguns momentos tentando encontrar os motivos em explicações espíritas sobre karma, etc. Em vão até o momento. As palavras será e por quê são as que pairam na minha mente sempre que me pego pensando sobre a minha história com ele. Ou simples e basicamente, eu apenas estou tentando encontrar explicações além terra para coisas que acontecem por aí a todo momento com muita gente, não sei. Obrigada por ler, Ana, desculpe o tamanho, beijos em todos e um recado a quem possa interessar. Ainda que pareça a coisa certa, não deixem tanto a emoção falar e ponderem o futuro com a razão, pois mais pessoas são envolvidas em pequenas decisões. Pois é. Quem foi a Edith aqui? Matheus, a P tá chamando. Então, primeiro aqui, você terminou com ele, ainda gostava, não quiseram voltar, não sei das quantas, mas ele te procurava, ele casado te procurava. E juntou que você gostava dele também. E ele te procurando, é o que você disse, ele te procurava, mas ele ainda era casado. Mas, eu não sei. E a moça, em vez de ficar brava com ele, né? Aí eu não sei, porque, se eu tô com uma pessoa e eu sei que ele tá procurando outra, mas jamais, tchau, ninguém é obrigado a ficar comigo, não. Você sabe, ainda mais você tá ali, a pessoa não tá te querendo, tá querendo outro, filho. Aí fica, não, é meu. Ai, não sei o que, não vai pegar de mim. Aí você fica sabendo que o cara é apaixonado por... Eu tenho vergonha de ficar atrás. Não, que nem no caso da Edith lá, e ela ficou e... eu não sei. Não sei se tem aí, se ele... Porque se tem o lance da amarração, pode até ter. Talvez ela não tenha feito nada para você, realmente, mas ela tenha amarrado ele a ela. Então, aí eles ficam meio que parece que meio um pau mandado mesmo. E só que o relacionamento não é tão bom assim. Ela o tem, mas não tem o amor. Mas não sei, né? Sei lá. Duro, né? O mais chato de tudo isso, quem é Edito aqui, eu tô achando que é ele que é o Edito. Não sei. Mas tem um filho. Tem um filho. Com 3 anos, viu só uma vez? E aí, é o que ela disse. Ele é um pamonha mesmo e não... Uma coisa é o relacionamento, outra coisa é você ter um filho, né? Bom. E aí, quem é a Edith dessa história?
eu acho que ela não foi Edith, não. Ele correu, se ela tivesse correndo atrás dele, futucando os dois e não sei das quantas, mas foi ele que foi futucar. Futucar. Quem é essa menina? É uma moça que nos conta. Oi, Ana, sou fulana, tenho 28 anos, moro em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. O relato que vou contar aconteceu com a minha mãe e com a minha avó. Ana do céu, esse relato da menina do quadro me deu até arrepio. Eu lembrei de um que acontece com a minha mãe e a minha avó. O relato é curtinho, eu não cito nomes. Esse relato aí é um relato sobre um quadro. Talvez vocês conheçam, o pessoal que nem ela tem 28 anos, pessoal dessa idade para cima aí, acho que pode lembrar. É um quadro, é uma ilustração assim de uma menina loira, cabelo amarelo até assim, né, que ela tá segurando acho que um buquê de flores assim, meio olho claro e tal. Teve um relato que ela escutava, sei lá o que acontecia com esse quadro, ela não gostava dele. E aí, agora essa moça tá lembrando de uma história que acontecia com o quadro também, com a mãe e com a avó. É isso? Bom, Ana, tem vários relatos que acontecem no quintal da minha avó. E vou contando aos poucos conforme a minha avó me contar. Aí venho dividir os relatos dela com você e todos que fazem parte do Assombrado. Bom, já falei demais, vamos ao relato. Ana, minha mãe conta que quando ela era criança, ela e a minha avó. Eu não sei se o relato é a respeito do quadro, né? Não sei. A minha mãe conta que quando ela era criança, ela e a minha avó tinham ido fazer compras. E quando elas iam chegando em casa, já estavam na esquina, quando caiu uma bola de fogo do nada nos pés delas. E assim que caiu essa bola de fogo, no mesmo instante apareceu uma menina para elas. Uma menina de uns 5 anos, de pele branca, de vestido vermelho, olhos bem azuis e com um buquê de rosas brancas nas mãos, entregando para elas. É claro que elas não pensaram 2 vezes e deram no pé, saíram correndo dali. Depois de anos, a minha mãe casada e já tinha eu e a minha irmã, eu já tinha 10 anos e a minha irmã com 5 anos. A gente morava em uma fazenda perto de Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul. A minha avó mora em Nova Andradina. Então, Ana, um dia minha mãe levantou, falou para mim. Um dia minha mãe levantou, falou para eu cuidar da sua irmã, que eu falou. Acho que ela falou assim: cuida da sua irmã que eu vou para a cidade. A mãe não tá boa. Amanhã eu volto com o leiteiro de carona. Mas, Ana, ninguém tinha ligado em casa para avisar nada. Então eu perguntei, mãe, como você sabe que a avó que não tá bem? A mãe dela disse para as meninas, cuida da sua irmã, falou para ela, né, pra moça que nos conta o relato, cuida da sua irmã que eu vou para a cidade, porque a mãe dela, né, a minha mãe não está boa. Amanhã eu volto com o leiteiro de carona. Mas, Ana, ninguém tinha ligado em casa para avisar nada, que a avó estava mal. Então eu perguntei, mãe, como você sabe que a avó que não tá bem? E a resposta dela foi, eu vi a mesma menina que apareceu para mim. Eu vi a mesma menina que apareceu para mim e para minha mãe quando eu era criança e ela me entregou o buquê e disse, a sua mãe tá doente. E sumiu do mesmo jeito que apareceu, do nada. Ana, a minha mãe fala que já não tem mais medo dela, pois sabe que ela não faz mal. Ela só vem avisar quando a minha avó não tá bem. E essa mesma menina aparece para minha avó quando a minha mãe tá doente também. Ana, eu sou super medrosa, mas também muito curiosa e vou perguntar mais coisas para minha avó e volto contar para vocês depois. Beijos, fique com Deus. Conta? É. Ai, meu Deus. Para de nhaca, Ana. Exatamente. Aí eu penso, quem é essa menina, né? O título do relato. Quem é essa menina, será?
Ela só vem avisar que ela avisa pra avó que a mãe não tá boa, avisa pra mãe que a avó não tá boa. Achei um curto aqui. Então é o último, tá? E depois você Tá. precisa gravar. De onde vinha o perfume? Não sei, mas no meu cabelo eu achei um pedaço de brigadeiro. Meu nome é Fulana, tenho 20 anos, sou do interior de São Paulo. Atualmente estou morando sozinha na capital por causa da minha faculdade. Meu relato ocorreu no dia 5 de abril deste ano, perto das 2h30 da manhã. Eu faço faculdade à noite e chego por volta das 11 horas da noite no meu apartamento. Naquele dia, um professor havia sido extremamente grosso comigo, e isso me deixou com uma raiva imensurável e cheia de energia negativa. Olha lá o que eu acabei de falar. Para esfriar a cabeça, deitei em minha cama, falei com meu namorado e logo depois peguei um livro para ler. Ainda com a cabeça quente por causa do dia cheio, e comecei a sentir um perfume muito bom. Era um cheiro de flor bem suave, porém eu não tenho nenhum perfume com essa fragrância. Eu andei pelo meu minúsculo apartamento, procurando saber de onde vinha o cheiro, mas nada. Ele estava concentrado do meu lado esquerdo da cama, e não havia nada lá que pudesse ter essa fragrância. E não teria a menor chance de ser de fora do apartamento. Como se não bastasse, o cheiro foi sumindo aos poucos, e também os pensamentos negativos que eu estava na cabeça. Em 10 minutos, era como se eu tivesse esquecido o que aconteceu no dia. Eu me sentia em paz e leve. Quase como se alguém sugasse essa energia negativa de mim. Vale acrescentar que meu pai perdeu sua irmã muito nova, e todos dizem que eu sou igualzinha a ela. Personalidade, gostos e aparência, e de alguma forma eu sinto uma certa conexão com ela, sendo que a primeira coisa que eu pensei quando senti o perfume foi nela. Talvez ela esteja aí, ó, te ajudando a acalmar, não atrair coisas negativas pra você, porque se não tivesse essa neutralização, talvez esse espírito tá tomando conta de você, quando a gente sente cheiro bom, cheiro assim, coisa boa. Talvez se não tivesse isso, aconteceria o que aconteceu com outro relato, da menina que ficou pé da vida no jogo e começou a xingar e falar coisa ruim, aparecendo coisas ruins pra ela. Então, talvez essa energia, essa raiva que você... professor, filho da mãe, né? Isso aí poderia atrair algo ruim ou mesmo te fazer mal, né? Que é você sentir essas coisas, faz mal pra você mesmo também. E aí ela neutralizou isso com sua presença, com cheiro de flores. Legal. Muito legal. Então, deixa eu dar os últimos beijos no superchat. Olá, Ana, meu nome é Fulana, eu tenho 21 anos e moro em Curitiba. Primeiramente, gostaria de dizer que eu e meu namorado amamos muito o canal. Assistimos todos os finais de semana em que estamos juntos e damos muita risada, principalmente com o Matheus. Gostamos muito dos relatos, pois buscamos sempre aprender mais com as experiências das outras pessoas. PS, vocês são os amores, obrigada. Bom, considero a minha experiência com o sobrenatural relativamente leve, mas ela me ensinou, de certa forma, a me proteger, e talvez isso ajude alguém que está sendo incomodado. Eu sempre fui um pouco sensitiva. Tive e tenho muitos sonhos em que algo parece sempre querer chamar minha atenção e me avisar de coisas. Sonho sempre com entidades, principalmente. Me sinto muito mal em certos lugares e com certas pessoas, sem nenhum motivo aparente. Parece que vou absorvendo coisas ruins se ficar muito tempo perto, trancada. Então não tenho dúvidas de que não foi alguém vivo que estava lá comigo, querendo brincar com a minha imaginação de criança. Era uma noite de Natal, se não me engano. É quando passa indo lentamente e algumas coisas sendo atiradas no chão. É um guarda-roupa um pouco velho, que até hoje utilizo, aliás, e que range de madeira que eu não poderia me enganar. E que range de maneira, não é de madeira, que range de maneira, erro meu. E que range de maneira que eu não poderia me enganar.
Além disso, eu tinha almofadas decorativas, daquelas que por dentro são cheias de bolinhas de isopor e fazem um barulho específico. Eu queria sair correndo para os braços da minha mãe, que estava ali ao lado, na sala, mas estava com tanto medo encolhida na cama que de jeito algum iria andar no escuro até lá. Depois dessa noite tive muitos sonhos com parentes me velando, um parente diferente por noite, com uma luz branca em cima deles sempre. Parece que o meu anjo da guarda sabia que algo ruim estava perto de mim e queria dizer que estaria ali ao meu lado me protegendo sempre. Então começou o meu sofrimento. Todas as noites, por mais de 1 ano, eu acordava no meio da noite com aquele som horrível que no começo não identifiquei. Era um som de algo como pano rasgando lentamente. Era alto e parece que queria me provocar, não me deixando dormir. Eu sentia que aquilo estava com raiva, que era um ser que tinha como prazer me provocar. Eu rezava para Deus tirar aquilo do meu quarto, eu chorava, eu rezava dezenas de vezes a mesma oração, mas só sentia mais medo. Suava e quase sufocava, me escondendo embaixo de muitas cobertas. Cheguei a sentir raiva de Deus e o reneguei nos anos seguintes, por nunca ter me ajudado. Em uma dessas noites, não acordei especificamente com os sons, mas de um pesadelo que não me recordo. Foi um daqueles pesadelos em que a gente pula e acorda sentado na cama. Eu abri os olhos e aos pés da minha cama havia um ser. Ele era menor que um anão, tinha um nariz enorme e era assustador. Ele estava ali, parado, me observando dormir. Era cinza a luz da lua que iluminava o quarto e eu não consegui ver seus olhos. Era como se não os tivesse. Só consegui me esconder e pedir mais a Deus, sempre me agarrando à esperança de que ele fosse me ouvir. Fico dividida entre a ideia de poltergeist ou gnomos, duendes. A ideia de poltergeist se encaixa na minha pouca idade, por ser menina, etc., que são quando temos as maiores chances de criá-los, pelo que sei. Mas e aquela figura que eu vi parada ali, parecida com um anão de jardim? Tá que nem eu que vi um troll verde, o Hulk, né? Eu tinha vergonha de contar aos meus pais que ouvia coisas e tinha visto aquele ser. Eles são daquele tipo de católicos que não tocam no nome do diabo e fingem ignorar que essas coisas ruins existem, por medo. Algumas noites eu não aguentava o terror e saía correndo. O quarto dos meus pais era no andar de cima, para piorar, porque eu tinha que correr muito no escuro. Eu soluçava e tremia no colo deles, sem conseguir explicar o motivo. E eles me deixavam dormir com eles, ainda bem. Mas nos dias seguintes, sempre me faziam me sentir muito mal por interromper o sono deles com besteiras. Por obrigação dos meus pais, frequentei a igreja e me crismei, mesmo não me sentindo confortável naquele ambiente e não entendendo o sentido de nada, pois colocaram em minha cabeça que aquele era o caminho certo, o caminho de Deus. Do Deus deles, é claro. Na crisma, ganhamos um tercinho que brilhava no escuro e eu pendurei na cabeceira da cama. Nossa, eu lembro desses tercinhos que brilhavam no escuro. Quando os sons começavam, à noite, eu me lembrava que tinha aquela proteção acima de mim e rezava sempre, tentando me acalmar. Mas certa noite, o tercinho se arrebentou e caiu em cima de mim, na minha testa. Eu sabia que aquilo que estava ali, o que quer que fosse, queria chegar perto de mim, mas por algum motivo não conseguia. Por isso só podia me atormentar. Então eu vi que a proteção que eu pedia todas as noites não estava sendo renegada. Pelo contrário, aquele ser nunca havia tocado em mim. Então alguém me disse certa vez que essas coisas ruins criam mais força conforme pensamos e tememos a elas. Que se nós ignorarmos tudo e nos fecharmos, elas não têm de onde tirar forças, pois nosso espírito as alimenta. Nosso pensamento é que dá vida a elas. Depois desse entendimento e luta para esquecer e não temer aquilo, porque não é fácil, né? Os sons foram parando e pararam.
Depois disso, as únicas coisas estranhas que aconteceram foram coisas caírem de lugares em que não tinham como cair sozinhas e algumas sensações de terror súbitas que me davam enquanto eu brincava sozinha no meu quarto. Eu também tinha isso. Enquanto adolescente, certa vez, senti que alguém veio até minha cama. Pensei que minha mãe tivesse vindo me acordar, pois já era claro. Senti sua mão em minhas costas deslizando, então senti suas unhas descendo. Mas então percebi que aquelas unhas eram enormes, como garras, e começaram a descer pelas minhas costas com mais força. Eu quis gritar, mas o pânico não deixou. Esperei e juntei forças para me afastar rápido e olhar para trás. Não havia ninguém ali. Com certeza não era minha mãe. Alguns meses depois disso, acordei no meio da noite com o meu celular tocando. Quando peguei, não havia nada. Nenhuma ligação, nenhum alarme, nada. O coloquei de lado e comecei a sentir aquela sensação horrível outra vez. Tentei dormir, imaginando que seria algum defeito ou só o susto. Mas eu só tentava me enganar. A sensação ruim foi crescendo e me sufocando. Comecei a sentir que tinham várias presenças no meu quarto. Já havíamos construído quartos no segundo andar para todos, mas mesmo assim não havia um corredor que ligasse o meu quarto com o dos meus pais. Eram escadas diferentes que levavam a cada um deles. Nossa, era um labirinto. Pensei que com a experiência dos sons na infância eu estaria acostumada com aquele horror noturno, mas ele ficou tão forte que tive um ataque de pânico. Saí correndo pela casa, chorando, e meus pais me encontraram subindo as escadas. Me colocaram junto deles e, muito amorosos dessa vez, tentavam me acalmar e perguntavam o que eu tinha visto. Eu não conseguia me acalmar. Na cama deles, sentia forças em cima dos cobertores, tentando chegar até mim. Puxões nos meus pés e eu gritava muito, até desmaiar de exaustão. No dia seguinte, ninguém tocou no assunto. Essa foi a última vez que algo do tipo me aconteceu. Depois disso, sempre que eu começo a sentir certo peso nos ombros e uma sensação de que eu não estou sozinha, recorro ao que acredito serem forças boas, energias que nos protegem se soubermos respeitá-las e dermos algo em troca para o universo. Acredito piamente no karma. Se ajudarmos-nos uns aos outros, teremos ajuda nos momentos difíceis. Procurei sim em religiões, simpatias e todo tipo de ritual bom que encontrei. Minha libertação, porém, surgiu na Umbanda. Eu não faço parte de nenhum culto, mas quando começo a sentir este peso, vou assistir uma sessão a fim de absorver energias boas e fazer uma limpeza espiritual. Sei que entidades existem, pois na segunda vez que fui ao terreiro, entrei para tomar o passe e algo se apoderou de mim. Eu comecei a chorar convulsionalmente enquanto uma moça puxava as coisas ruins do meu corpo. Então comecei a mancar de perna esquerda. Eu simplesmente não a sentia, como se não a tivesse mesmo. Eu tremia, convulsionava e mancava. Me chacoalhava para frente e para trás e comecei a ficar com muito medo, pois não sabia o que estava acontecendo. Olhei desesperada para a moça que, com um olhar muito amoroso, me disse: "Calma, é um caboclo que está fazendo isso. Ele sabe que você precisa e está te ajudando." E me levou para bater cabeça, que é como um descarrego das energias ao solo, dando um alívio naqueles espasmos. Demorou muito tempo até que tudo saísse de mim e quando eu saí de lá estava fraca, mas sentindo uma paz e um amor inexplicáveis. Enfim, hoje sei que se eu não deixar, não nutrir sentimentos ruins e principalmente não ficar relembrando muito essas coisas, elas não voltarão, pois não terão forças aqui. Escreva esse relato da casa do meu namorado, pois na minha casa esses pensamentos e lembranças não entram. Como você diz, Ana, as palavras têm muita força, mas os pensamentos, eles têm muito mais do que imaginamos. Nada nunca mais me infernizou, mas sei que podem tentar novamente. Mas eu acredito nas energias, respeito as entidades que são superiores a nós e não temo nada que quiser me fazer mal. Agora eu entendo que nós temos essa opção de escolha.
Tudo depende de nós aceitarmos e encontrarmos o bem em nossa vida. Um adendo. Sou agnóstica, mas busco todo o conhecimento possível nas diferentes religiões e crenças. Acho muito digno o respeito por todas e acredito que cada uma tem algo a acrescentar no nosso bem-estar e proteção. Ficaria feliz se contasse meu relato ao vivo. Um abraço para vocês 4 e muita luz na vida de vocês. Obrigada. Contei ao vivo. Entendeu, galera? Por isso que eu falo que às vezes fala assim, assisti um filme de terror ou fiquei assistindo muito. Você fica, às vezes, dependendo do seu sentimento, porque como eu disse, muita gente assiste filme de terror, assiste aqui trocentos relatos e tá de boa. Fala, nossa, olha que louco, mas continua de boa. Agora tem gente que começa, às vezes, fica meio impressionado, fica com medo, e talvez essa energia de medo, essa coisa que você começa a provocar em você, talvez isso dê forças realmente, alguma coisa que tava por ali, fala, consegui forcinha, vou girar aquela cadeira pra te assustar, porque sou zombeteiro, sabe? Algo assim. E sem contar quando você, como eu disse, palavra tem poder. Você fica falando coisa ruim, fica atraindo coisa ruim. E ela disse aqui, pensamento ruim também não é bom. Pensamento ruim, pensamento, às vezes você não fala. Você não fala que odeia o fulano, que tomara que ele se ferre e tal, mas tá pensando, né? Você não fala porque você ali na frente dele é totalmente amigo dele. Mas na hora que você fecha a boca, fica, meu Deus, aquele fulano, tomara que se ferre, aquele avó. Entendeu? Pensamento. E eu também acredito nesse lance aí. Tudo que a gente faz de ruim, coisas boas, energias boas, gente boa, tudo. Acho que não tem muito como essas coisas chegarem. Sei lá, não sei. Se você sabe, diga para nós. As gêmeas e a pelúcia. A moça que nos conta esse relato diz que quando criança, ela era um tanto quanto excluída. Particularmente assim, ela não gostava muito de brincar com outras crianças ou de estar com outras crianças. Mas como ela passava muito tempo na casa dos avós, ela acabou conhecendo 2 meninas, 2 gêmeas, que tinham mais ou menos a mesma idade dela, que se mudaram para a casa em frente à casa da avó dela. E diz que mesmo ela sendo assim muito antissocial, acabou se tornando amiga dessas gêmeas, até bem rápido. Só que essas meninas parece que estavam sempre com a mesma roupa e sempre sujas. Mas ela, sendo criança, nem ligava para isso, achava tudo isso normal. Bom, logo havia chegado o aniversário da moça que nos conta esse relato. E essas meninas, as gêmeas, deram de presente para ela uma pelúcia de um cachorrinho poodle, branco. E ela diz que não era muito de receber presentes, ela não ganhava muitos presentes. Então, quando ela recebeu aquele presente, aquela pelúcia, ela ficou extremamente feliz. E aí, quando ela voltou para a casa dos avós, foi mostrar para a avó a linda pelúcia que ela tinha ganhado. E quando a avó dela perguntou de quem que ela ganhou aquele presente, ela disse que foi das gêmeas que moravam em frente à casa dela, da avó. Nisso, a avó dela chamou a atenção dela, dizendo que havia anos que não morava ninguém na casa da frente da casa dela. Mas ela teimou que tinha sim, ela sempre brincava com as meninas e levou a avó dela naquela casa. Só que quando chegou lá, realmente, a casa estava abandonada, não tinha ninguém morando lá. As gêmeas que ela sempre brincava não estavam lá, não havia nem sinal. E depois desse dia, ela nunca mais viu essas gêmeas. Bom, depois de um tempo, ela já tinha ido para a casa da mãe dela e o cachorrinho, o poodle branco de pelúcia, era o brinquedo preferido dela. Ela não largava o cachorrinho de maneira nenhuma. Até que um dia, a mãe dela teve a brilhante ideia de fazer a brincadeira do compasso com algumas amigas na cozinha da casa dela. Mas ela diz que não sabe ao certo o que aconteceu ali naquela brincadeira do compasso na cozinha, porque a mãe dela mandou ela ficar trancada no quarto com as irmãs. Mas ela lembra de ouvir uma gritaria na cozinha e elas logo pararam de brincar. E as amigas da mãe dela foram embora. E nesse mesmo dia, durante a noite, ela acabou esquecendo o cachorrinho de pelúcia em cima da mesa da cozinha. E quando deu 3 horas da manhã,
elas ouviram o cachorro de pelúcia na cozinha latir, sendo que eles não tinham cachorro. E ela diz que esses latidos dentro da cozinha duraram cerca de 1 hora. É claro que a mãe dela não deixou ela sair do quarto e ir até a cozinha para pegar o cachorrinho de pelúcia. E ninguém dormiu aquela noite. Quando clareou o dia, que eles tiveram coragem de sair do quarto e ir até a cozinha para pegar o cachorro de pelúcia ou sei lá o quê, quando chegaram na cozinha, o cachorrinho de pelúcia simplesmente tinha desaparecido, não deixou nenhum rastro. A pelúcia sumiu, simplesmente sumiu. E se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.